E diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vamos orar. Senhor Jesus, eu peço a tua palavra de revelação. Nós estamos embaixo do envio, estamos segundo o teu querer e já tomamos posse dessa semente profética, a semente da vitória, Pai, daqueles que têm aliança, daqueles que são enviados e sabem, Pai, que o que os espera é a vitória. Por isso toda força contrária, tudo que for contrário a esta palavra, nós repreendemos, nós nos cobrimos com o sangue do Cordeiro, Pai, e declaramos já nas nossas mãos esta semente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Quando o apóstolo nos ministrou e falou a respeito que seria a semente da vitória, a primeira passagem que me veio na cabeça foi sobre Isaac. Isaac era alguém muito bem sucedido, porque ele tinha recebido do Senhor o direcionamento. E quando nós estamos embaixo de um direcionamento, de um envio, aquilo que vem nas nossas mãos é para dar fruto. O fruto é sempre consequência de nós termos abertura no nosso coração e liberalidade para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E Deus tinha, através do seu pai, que foi Abraão, Deus tinha um objetivo de propagar um reino. E através de Abraão veio Isaac. Isaac era a semente de Abraão, semente bendita. E sendo semente bendita e filho também, em consequência disso, de uma promessa, ele plantava e colhia a 100 por 1. E nós vemos que ele, a despeito até da situação, porque Israel, que era a terra da promessa, estava passando por um momento de dificuldade, de luta. E de repente ele vai até o território dos filisteus. E quando ele chega lá, ele começa a plantar. E planta, e o Senhor prospera, e ele começa a colher a 100 por 1. O que estava acontecendo com Isaac? Isaac tinha uma semente apostólica. Uma semente que aonde fosse, ela vingaria. Nós conhecemos bem a palavra de Deus. Abraão, quando Deus o chamou e falou: eu vou te enviar para uma terra que ainda vou te mostrar, Abraão já saiu andando. É incrível que Abraão ele tinha um sentimento de tanta obediência que, independente de saber se era bom o lugar, se não era, como seria, ele queria caminhar para fazer a vontade de Deus. E a palavra apóstolo é a palavra enviada. Nós recebemos o envio para fazer a vontade de Deus. E quando nós estamos embaixo desse envio, tudo que nós fizermos vai prosperar. E é uma semente espiritual, e hoje você vai receber essa semente da vitória. Isaac, ele tinha essa semente da vitória nas suas mãos, porque em terra seca ele produzia a 100 por 1. Porque a terra dos filisteus, a despeito do momento que também Israel estava numa terra seca, ele vai até a terra dos filisteus e planta 100 por 1. Ele tinha essa semente da vitória, pois na terra do inimigo ele também produzia a 100 por 1. Então vejam que não havia aquilo que pudesse paralisar aquilo que era o envio, o chamado que Deus tinha preparado para ele. Isaac também tinha a semente da vitória, pois mal ele semeava, ele já colhia a 100 por 1. No ano, imagina uma coisa estranha, né? Porque a gente sabe que às vezes tem que, para dar fruto, passa um ano, passam 2, ele semeou, colheu já diretamente. E essa é a semente da vitória que o Senhor tem preparado para você. Na terra do inimigo você vai colher a 100 por 1. Em terra seca você vai colher a 100 por 1.
Amém? E ainda que seja um local que você acabou de colocar a sua semente, você vai colher a 100 por 1. Agora, o segredo de Isaac era se dispor na vontade de Deus. E ali na terra dos filisteus, e nós sabemos que os filisteus somos praticamente, no Antigo Testamento, os principais inimigos do povo de Deus. Ele chegou lá, plantou. O que aconteceu? Os filisteus tinham o que dele? Inveja. Eu acho que você nunca foi vítima de inveja, não é verdade? Quem já chegou num lugar e a pessoa já olha assim por nada e já viu, parece que entorcendo. Mal chegou, a pessoa já começa a te olhar com jeito de desprezo. Sabe o que aconteceu? Chegaram aqueles que incomodam o mundo. Foi assim que os apóstolos foram reconhecidos. Aqueles que incomodam o mundo chegaram. Só que nós chegamos verdadeiramente, estamos embaixo do envio apostólico e chegamos não só para incomodar, nós chegamos para colher a 100 por 1. E esse é o diferencial que Isaac tinha e que nós temos também. E nós vamos viver essas bênçãos. Nós temos a semente da vitória. Sabe por quê? Porque nós vivemos 1 João 3, 9 e 10, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então aqui nós vemos que o apóstolo João, e conhecemos bem a história dele, a gente vê, ele fala com amor, com carinho. Ele era uma pessoa que falava filhinhos, amados. Quem conheceu o apóstolo João antes era filho do trovão. Passou na aldeia dos samaritanos, não receberam Jesus. Ele já virou e falou assim: quer que a gente manda cair fogo no céu aqui, já para consumir esse samaritano, já acaba de uma vez com ele? Então vejam a transformação que Deus faz num coração. De um filho do trovão, ele se transformou no apóstolo do amor. E o apóstolo a quem Jesus amava. Agora, o que é que aconteceu? E o que é que está acontecendo na nossa vida? Porque às vezes nós, com o tempo que vai se passando, nós nos sentimos um pouco fragilizados. Porque a gente acredita nas pessoas, como nós falamos a verdade, nós acreditamos que alguns falam. Quando a gente entra em algum tipo de disputa, nós não vamos usar as coisas malignas que existem e achamos às vezes que as pessoas não vão usar. É verdade? Mas a hora que nós confrontamos com o mundo espiritual. E a diferença é aquilo que há em nós. Nós temos o Espírito excelente de Deus. Há uma semente divina em você. O Espírito de Deus habita na tua vida. E esse é o diferencial. Por isso que Isaac era alguém, vamos dizer, até de certa forma frágil, porque nós conhecemos que quando ele chegou na terra dos filisteus, ele ficou com medo de falar que a sua esposa era sua esposa. Amém? E quando chegou lá, ele começou a plantar, a colher 100 por 1, começaram a entulhar os poços que ele abria. Ele abriu um poço, e aí chamava o poço de Sitna. E o que é Sitna? É a raiz do termo Satanás, inimizade. Mal chegou, já começou a contenda. Logo depois abre outro poço, veio a inimizade. Agora o que Isaac fez? Entrou um confronto na carne? Nós não vamos entrar em confronto nenhum na carne. Existe alguém que luta por nós. Existe alguém que guerreia as nossas guerras. Quando os apóstolos foram enviados, e o Senhor falou: eis que os envio como o quê? Cordeiro. Mas o que ele falou? Não temas. E nós não podemos temer qualquer coisa que o inimigo queira fazer. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. É dessa situação que se manifesta quem é o filho do diabo e o filho de Deus, que somos nós temos a divina semente. E quem nos chamou, não nos chamou para nós vivemos a vergonha. Deus nos chamou para no lugar da vergonha, nós vivemos a dupla honra. E é o que Deus tem preparado para nós. Essa
germina a semente, está em nós. Esse é o nosso diferencial. Por isso, talvez você esteja vivendo hoje um momento de dúvidas. Não temas. Não temas, crer somente. E é isso que nós viemos hoje, ministrar uma palavra. Você vai crer nessa palavra, você vai viver essa semente da vitória. Repita comigo: Senhor, nós temos a semente da vitória. Nós somos gerados em Filho pelo Pai. Somos co-herdeiros da graça que há em Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro nos purifica, nos dá cobertura. Estamos embaixo do envio, somos apostólicos, temos essa semente nas nossas mãos e a vitória já foi liberada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Glória a Deus. Os filisteus tinham inveja de Isaac. Primeiro poço entulhado, segundo poço entulhado. Tinham entulhado todos os poços que o pai dele tinha aberto. O que ele fez? Ele foi caminhando até chegar no lugar da sua herança. E aí ele abriu um poço chamado Reobote. E o que quer dizer Reobote? Expansão. Amém? Amém. Então, se teve contenda, primeiro poço, se teve inimizade, segundo poço, sabe o que Deus tem preparado para você? Expansão. Aleluia. Os que incomodam chegaram somos nós. Chegamos para ficar e ocupar os espaços. Expanda. É Isaías 54 para você. É Isaías 54 para a tua família. É Isaías 54 para os teus filhos. É Isaías 54. É para expandir. É alargar as estacas da tua tenda. E Deus tem as poderosos para isso. Amém? Nessa mesma passagem que o Senhor Isaías fala para nós expandirmos, ele fala para nós não nos preocuparmos, que ele tem um anjo chamado Assolador, que ele criou para destruir. Isaías 54, 14 a 17. Toda arma que se erguer contra você cairá diante de você. Toda língua que se erguer em juízo contra você, você a condenará. Essa é a herança de quem? Dos servos de Deus somos nós, filhos. Amém? Amém. Por isso não tema. Por isso avance, a despeito das situações que o inimigo queira colocar. Ele avançou, chegou no posto chamado Reobote. Os seus servos falaram: encontramos muitas armas. E aí ele avançou mais e encontrou um outro poço chamado Berseba. E Berseba é o poço da aliança. Essa é a nossa aliança, a qual ninguém pode romper. A aliança do sangue do Cordeiro. Amém? Amém? É impressionante a história de como é que foi feita essa aliança. Porque no passado os próprios filisteus que agora estavam colocando Isaac para fora, quando chegaram naquele lugar, Abraão tinha aberto um poço ali. E tinha pago 7 ovelhas para abrir aquele poço. Havia uma base legal que o pai havia pago para que aquilo fosse uma herança bendita para Isaac. Por isso que Isaac, aonde ele plantasse, ele colheria bem. Foi pago com o sangue do Cordeiro de Deus pelo Pai. A tua herança é bendita. Amém? Nós não geramos filhos para maldição, os teus filhos são benditos. O teu marido, a tua esposa é santificado pela tua aliança com Deus. São verdades espirituais que o diabo muitas vezes usa uma palavra, usa o sentimento para nós ficarmos abatidos e não queremos avançar. Mas você vai avançar a despeito da situação. Você vai andar por aquilo que você crê, não por aquilo que você vê. E essa semente da vitória já está na tua mão. Você já está no Berseba. Sabe o que é Berseba? É o tanque da aliança, é o poço da aliança, onde você vai regar a terra com as sementes da vitória. E hoje você vai receber essa semente. A água do Senhor já está se movendo para que você possa prosperar em nome de Jesus. Amém?